Jeremias. Capítulo 18. Israel é como o barro do oleiro nas mãos do Senhor. Se as nações se arrependerem, o Senhor reterá o mal que decretou contra elas. O povo de Judá será disperso. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso, que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação, e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome, e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles. Porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Jeremias capítulo 19. O Senhor trará o mal sobre Judá. Eles sacrificam os filhos a Baal. Durante o cerco, eles comerão a carne dos próprios filhos. Assim disse o Senhor: Vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes. E sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dirás: Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá,
e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E farei esta cidade objeto de espanto e de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará, e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos, e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu amigo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos, e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo. E dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo, e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como a Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor, e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Jeremias, capítulo 20. Jeremias é ferido e colocado no cepo. Ele profetiza que todos de Judá serão levados cativos para a Babilônia. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava estas palavras. E feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Passur, mas terror por todos os lados. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia, e feri-los-á à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim. Todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão, e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão,
ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia, um alarido. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha? Jeremias capítulo 21. Jeremias prediz o cerco, o cativeiro e a destruição de Jerusalém. Zedequias será levado cativo por Nabucodonosor. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maaseia, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado de fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira e com indignação e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor: entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, e da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á ao fio da espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá, e terá a sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimá-la-á a fogo. E à casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela. Jeremias capítulo 22. O trono de Davi permanece ou cai, de acordo com a obediência dos reis. Os juízos do Senhor estão sobre os reis de Judá. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor. E não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa
os reis que se assentarão em lugar de Davi sobre o seu trono, andando em carros e montados em cavalos, eles, e os seus servos, e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu próximo: Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? E dirão: Porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses, e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar. Nunca mais ali tornará, mas no lugar para onde o levaram cativo ali morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz: Edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e que lhe abre janelas forrando-a de cedro e pintando-a de vermelhão. Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a violência. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá: Não o lamentarão, dizendo: Ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem o lamentarão, dizendo: Ai, Senhor, ou ai, sua glória. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão destruídos todos os teus namorados. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: Não ouvirei. Este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará a todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás, e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu, que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás, quando te vierem as dores e os ais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo na minha mão direita, contudo dali te arrancaria. E entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe que te deu à luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra, para a qual eles com toda a alma desejam voltar, para lá não voltarão. É, pois, este homem Conias um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá.